Vamos então ao primeiro assunto, já dando o nosso bom dia a ele, que está chegando agora, já está aqui no nosso telão, Alessandro Soares. Seja bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Alessandro, vamos lá falar sobre essa perícia da Polícia Federal no celular do dono do Banco Master, que encontrou menções a políticos e ao ministro Dias Toffoli, que é o relator das investigações no Supremo Tribunal Federal. Os dados trazem, inclusive, informações sobre pagamentos ao magistrado. Polícia Federal pede a suspeição do ministro, no caso. O gabinete de Dias Toffoli fala que esse pedido foi baseado em ilações. Fato é, Alessandro, que chegamos a essa pergunta. Na sua opinião, diante do que sabemos até aqui, as mensagens justificam um pedido de suspeição de Toffoli do caso do Banco Master? Carol, eu acho que o ministro montou uma estratégia com relação a esse caso extremamente problemática. Por quê? Parece que ele está, de alguma forma, apostando no futuro para verificar o que vai ser descoberto, para verificar, então, se ele é suspeito, se ele tem alguma suspeição ou algum impedimento. Isso é um problema, porque, veja, ele tem todas as informações hoje. Ou seja, ele sabe quais são as relações que ele tem com o Vorcaro, se é que tem relação com o Vorcaro, com o Banco Master. Ele tem noção do que pode ter recebido de recursos com relação ao hotel ou qualquer outro recurso ou qualquer outro envolvimento. Ninguém tem melhor conhecimento do que o próprio ministro Dias Toffoli. Portanto, se ele acha que ele tem algum problema com relação à suspeição, é importante que ele o diga antes. Ou seja, a gente tem visto aí ao longo do tempo, das semanas, muitos ataques ao ministro Dias Toffoli, muitas críticas na mídia de maneira geral, e ele simplesmente não responde. Aí espera chegar numa situação como essa, onde a Polícia Federal, e veja, a gente nem vai discutir aqui se é legítimo ou não, mas houve um levantamento de uma suspeição. Ele esperou chegar nesse momento, que é um momento de maior constrangimento também, de maior desgaste, para então soltar uma nota inicial, e a gente não sabe aonde isso vai dar. Então, nesse exato momento, acredito eu que a situação do ministro Dias Toffoli nesse processo, nessa investigação, ela é insustentável, porque, veja, ele vai jogar para... Imagina que o ministro Edson Fachin rejeite essa, junto com seus colegas, junto com o próprio ministro Dias Toffoli, rejeite essa suspeição, ok. E se lá na frente surgir mais coisas? Como é que você... Veja, ninguém vai querer pagar para ver isso e, pior, isso desgasta a instituição. Isso, de alguma forma, cria constrangimento e mancha, em parte, a reputação do Supremo Tribunal Federal. E quando a gente fala aqui de suspeição, cuidado, a gente não está falando aqui que o ministro Dias Toffoli praticou qualquer ato ilícito, que o ministro Dias Toffoli tenha agido de maneira leviana ou de má fé. O que nós estamos dizendo aqui, basicamente, é que ele não tem condições, legitimidade para tomar decisões nessa investigação. Então você pode imaginar, Carol, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, tentando tomar qualquer tipo de medida que seja, olha só, que seja um direito tanto do Banco Master, tanto do Daniel Vorcaro ou de qualquer investigado. Toda vez que ele tomar qualquer medida que é de defesa dos interesses desses investigados e que seja direito, todo mundo vai, de alguma forma, questionar a legitimidade dessa decisão. E aí está um problema. Veja, não é uma segurança só para ele, é uma segurança, inclusive, para a defesa dos investigados. Então, seria importante, nesse caso, talvez, a suspeição ser levantada e ele passar isso para um outro ministro tocar o processo. Até porque, pelo enredo montado, pelo que foi descoberto até agora, parece que existe realmente a questão do foro por prerrogativa de função e boa parte desse processo deve correr no Supremo Tribunal Federal. A ver, Carol. É a notícia de destaque do dia, viu, Alessandra? A gente aqui ouvindo a opinião do Alessandro Soares, nosso comentarista. Trazemos também aqui um outro tema. Há pouco, inclusive, tínhamos a análise do Theo Cury sobre os números da Paraná Pesquisas, que trouxe um cenário em que Flávio Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas, Ratinho Júnior aparecem numericamente nesse levantamento à frente de Lula em São Paulo nas eleições presidenciais desse ano. Mas, Alessandra, a gente quer olhar aqui para o Brasil. Mais recente pesquisa Quest, que trouxe uma queda na diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. De acordo com o levantamento, aqui que trago os números, Alessandro, o Lula tem 43% das intenções de voto nesse eventual segundo turno contra o Flávio, que soma 38%. Em agosto do ano passado, para a gente ter aqui a referência, Lula tinha
48% e Flávio, 32%. Esses resultados, Alessandro, são um sinal de alerta para Lula em relação a Flávio? Carol, eu acho que, de alguma maneira, isso que está acontecendo agora era esperado, ou seja, não é um cenário confortável como tivemos nas eleições que o Lula venceu no passado, ou mesmo as eleições que a própria Dilma Rousseff venceu, tirando a eleição que foi com Aécio Neves, onde você ficou ali naquele limite de votos. Ou seja, nós temos uma situação realmente ainda de polarização e isso, de alguma forma, vai refletir nas pesquisas eleitorais. Então, quando a gente olha, basicamente, o Flávio Bolsonaro se consolidando como uma força política, isso significa o quê? Significa, em primeiro lugar, que o bolsonarismo vai ter o seu lugar provavelmente no segundo turno, tá? Isso pode mudar? Pode mudar. Mas a grande disputa, olha só, e é interessante porque ao mesmo tempo é força do governo Lula e do presidente Lula e ao mesmo tempo está mostrando um risco, que é a ideia que a direita e a extrema-direita estão disputando para ver quem vai ao segundo turno com o presidente Lula. Então, é uma situação confortável para um presidente que já sabe que está no segundo turno, mas ao mesmo tempo é uma situação desconfortável saber que terá segundo turno. E ao mesmo tempo sabendo que essa vitória, provavelmente isso está no discurso até do presidente Lula há pouco tempo, que vai ser uma guerra essa eleição, porque o limite de votos, ou seja, a diferença de votos, provavelmente, entre qualquer candidatura quanto o presidente Lula, vai ser mínimo de alguma forma. E aí entra uma questão importante, Carol. Quando a gente olha a pesquisa e a própria a própria crítica da população, de alguma forma, que sai nessa pesquisa, né, com uma espécie de rejeição política, em primeiro lugar, tem uma rejeição, me parece, ao sistema político de maneira geral. Ou seja, nós temos, é verdade que nós temos rejeições grandes, tanto com relação ao Lula, quanto com relação ao próprio Flávio Bolsonaro, é importante dizer. Mas existe uma rejeição ao sistema político, uma espécie de cansaço com a democracia de maneira geral. E isso interfere naturalmente nessas pesquisas, né, de intenção eleitoral. E o segundo elemento que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, que a gente está lidando com uma situação, por isso que essa situação desconfortável, entre aspas, do governo com relação a esse processo eleitoral, é que nós tivemos nos últimos, eu diria, 20 anos no Brasil, 20, 25 anos, sistematicamente um linchamento do sistema partidário e particularmente um linchamento e um ataque sistemático ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula. Ou seja, nós temos que levar isso em consideração com a imagem que foi construída ao longo do tempo. Repito, é ao mesmo tempo uma situação de fortalecimento, porque veja, um partido que passou pelo que passou o Partido dos Trabalhadores, que o Lula passou até o momento, e ainda assim ganha eleições, tem uma resiliência muito forte, isso significa força, mas ao mesmo tempo significa que estará sob ataque daqui para frente. Carol? Alessandro, ainda falando sobre o presidente Lula, a Justiça Federal recusou 2 ações que tentavam impedir um desfile de carnaval lá no Rio de Janeiro que o presidente aparece como tema de samba-enredo. A acusação era de promoção de Lula no ano eleitoral e a Justiça entendeu que não há requisitos legais para essa proibição. Daí nossa terceira e última pergunta para você, Alessandro. Como é que a gente pode encarar esse desfile? Homenagem ou propaganda eleitoral antecipada, como alega a acusação? Carol, veja, eles tentaram numa ação popular, né, na Justiça, acho que foi na Justiça Federal, eles tentaram uma ação popular e não conseguiram. Ou seja, não era o meio adequado, o juiz considerou, não é aqui que vocês discutem isso, e falou, vão, por favor, se dirijam, por favor, à Justiça Eleitoral, que seria a justiça competente para verificar essa questão da propaganda antecipada. Bom, quando a gente fala de propaganda antecipada, a gente tem que verificar qual é o ato, qual é a conduta que vai ser realizada. Veja, propaganda antecipada, ou antes do pleito, ou propaganda antecipada de maneira ilegal, é aquela onde você vai pedir voto. Regra geral, de maneira explícita, embora você possa pedir sim de maneira implícita. Mas quando a gente olha essa situação de uma homenagem, de uma crítica política sendo realizada por manifestação cultural, né? Uma crítica política, veja, que não ataca as instituições, uma crítica política que não incentiva a violência, uma crítica política que busca a memória histórica do Brasil, que fala de democracia, que fala de povo, não me parece de pronto, veja, que você tenha propriamente uma propaganda eleitoral. No mais, não me parece que isso vai fazer
no caso, na distância que a gente tem daqui para a eleição, na situação colocada nas escolas de samba, não me parece que isso vai fazer, vamos dizer assim, grande diferença no processo eleitoral. Então, quando eles alegam isso, me parece problemático. E mais do que isso, você tem a liberdade de expressão. Eu acho engraçado e interessante, né, que eles, os que estão hoje questionando essa questão da escola de samba, eles gritam enlouquecidamente, não citando a Constituição de 88, mas a Constituição praticamente dos Estados Unidos, que eles têm liberdade de expressão e que eles podem falar tudo o que eles querem e que você não pode calar as pessoas. E aí você vê uma manifestação cultural, que é a principal manifestação cultural do nosso país, onde você presta uma homenagem. Veja, poderia ser uma homenagem talvez ao Bolsonaro, eu não sei que tipo de homenagem seria, mas, sei lá, poderia ser. Você não tem como dizer que isso é propaganda antecipada de pronto ou que uma crítica não possa ser realizada de maneira legítima a partir de escolas de samba ou de teatro ou de música ou de qualquer outra forma de manifestação cultural. Agora, claro, no dia do desfile pode acontecer propaganda antecipada. Veja, se isso acontecer, se pedirem voto para alguém, se acontecer algo do gênero, você tem a justiça eleitoral, você tem multas a serem aplicadas, você tem sanções e modos de tentar coibir e prevenir esse tipo de situação, Carol. Então eu acho que nesse caso aí tem um certo excesso por parte da oposição, talvez seja uma espécie de inveja, mais uma inveja política de não ter tido muitas homenagens com relação, talvez eles esperassem uma homenagem ao 8 de janeiro, né, o que seria uma coisa bizarra, né, e uma coisa antidemocrática, né, considerando o contexto atual.